Gente, que alegria receber esse convite do meu amigo apóstolo Milton Ebenezer, Niara, para que eu e Kelly possamos falar aos homens e mulheres nessa conferência online dessa igreja fantástica, abençoada, a PIB do Brasil, aí em Salvador. A gente ama vocês, tem um carinho enorme por vocês, e nessa palavra que eu quero me dirigir aos homens, eu quero tratar de um assunto que eu acredito que, embora não seja novidade, é aquele tipo de coisa como o apóstolo Paulo costumava repetir: eu não canso de vos dizer as mesmas coisas. São assuntos que nós não podemos deixar de tempo em tempos ouvir, não apenas no sentido de tentar conhecer, mas de poder avaliar se estamos de fato ou não correspondendo àquilo que já sabemos. Então, o assunto que eu vou tratar é sobre o governo espiritual do lar. Essa responsabilidade que os homens carregam, e o meu texto base, meu ponto de partida, é a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, eu vou começar lendo os versículos 4 e 5, que diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É óbvio que o texto está se dirigindo àqueles que almejam o episcopado, ser bispos, né? Não apenas o ministério pastoral, mas o governo da igreja. Logo depois de se dirigir aos que desejam o ministério, o apóstolo Paulo fala da necessidade de, além de sentir-se vocacionado, que é o anseio pelo ministério, de que eles também sejam qualificados. E aí ele vai trabalhar uma lista de qualificações. Nos primeiros versículos falando dos bispos, e depois, na continuidade do texto, ele vai falar a respeito dos diáconos. Ambos precisam, além da vocação, das qualificações. Agora, depois disso, ele ainda diz que precisam ser provados para finalmente serem estabelecidos. O que a gente não pode se enganar a partir disso é achar que, então, essa exigência é só para quem quer ser pastor. Na verdade, o que ele está dizendo é que quem vai liderar os outros tem que ser o cristão exemplar. Ou seja, ele tem que apresentar as qualificações não porque é pastor. Ele tem que apresentar a qualificação que todo cristão tem que ter. Mas porque vai ser pastor, ele tem que sair na frente e liderar pelo exemplo. Um dia alguém me disse: rapaz, a responsabilidade do pastor é muito maior do que do povo. Né? E ele não falava só dessas qualificações familiares. A Bíblia diz que tem que ser irrepreensível, né? Marido de uma só mulher. Eu falei: para. Se você está querendo dizer que isso aqui é a qualificação só do pastor, significa que só ele tem que ser marido de uma só mulher? Só ele, então, tem que ser temperante, sóbrio, hospitaleiro, né? As outras pessoas não precisam disso? Na verdade, o que o apóstolo Paulo está apresentando é que o líder tem que ser o cristão por excelência, que dê exemplo, como já afirmei antes. Então, o governo sobre a casa é a condição para que, então, depois possa se governar a igreja de Deus. Agora, mesmo você que não foi chamado para governar a igreja de Deus, no mínimo foi chamado para exercer o nível básico de governo, que é o governo da sua casa, do seu lar. Eu sei que eu estou falando a homens, não apenas casados, mas também solteiros. E acredito que, pelo menos boa parte, se não puder falar todo mundo desses solteiros, né, tem o anseio de casar. Sei que posso estar falando, né, a viúvos que não planejam casar-se de novo, a pessoas que talvez vivenciaram um tipo de separação que biblicamente não tem direito a um segundo casamento, mas vivenciando esse aspecto prático ou não, podendo você ou não dizer: não, eu vou aplicar isso na minha vida, no mínimo, né, como um bom cristão, você vai ganhar pessoas para Jesus, vai precisar liderá-los, discipulá-los, e você vai precisar comunicar esses princípios e o entendimento da palavra de Deus. Então vamos lá. Eu gostaria que a gente pudesse entender o que significa esse governo. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui a própria palavra governo. Quando ele diz que governe bem a sua casa, a palavra usada no original grego é proisteme. Significa estar à frente, colocar sobre, estar sobre, superintender, presidir sobre, né? Ou também ela é usada para falar de ser um protetor ou um guardião. Todas essas coisas estão relacionadas ao papel que Deus concedeu ao homem. Né? Nós temos o hábito, isso assim já popularizou no meio evangélico, e não estou tentando mudar a afirmação, mas a gente tem a mania de, ao nos referirmos a essa responsabilidade do homem, de uma liderança espiritual, de falar o sacerdote do lar. Eu, particularmente, acho que não é a melhor definição, sem querer atacar ninguém aqui. Por quê? Todos somos sacerdotes em Cristo. Então, no lar, se o marido, a esposa, os filhos, todos são cristãos,
todos eles, no sentido espiritual, são sacerdotes em relação às suas próprias vidas. Agora, o que o homem precisa ser, além de um sacerdote diante de Deus, ele precisa ser líder sobre a sua casa. Então, eu não quero parecer, né, que então a gente tem a responsabilidade de compartilhar a palavra, interceder, parece que é uma coisa espiritual que já está completa só. Não, nós temos que liderar. Liderar significa sair na frente na oração, sair na frente no envolvimento na palavra, compartilhar, interceder sim, confrontar também, né, repreender e corrigir os filhos se necessário, trazer alinhamento e dizer a família vai nessa direção, a liderança ela é algo muito maior do que apenas o papel de dar conselhos ou interceder. Então, eu quero destacar aqui, não vou usar o jargão sacerdócio lar, eu quero falar do governo espiritual do lar. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 3, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para algo que precisa ser visto da forma correta, na perspectiva correta. Ele diz, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Assim como Cristo, o Filho, se submete a Deus, o Pai, a palavra de Deus apresenta o Pai como cabeça, governo, liderança. É por isso que você vai ver o Senhor Jesus dizendo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ainda que ele esteja falando da perspectiva da humanidade, há sempre uma sujeição, obviamente, expressamente declarada nas Escrituras. Portanto, cabeça tem essa ideia de liderança, tem a ideia de governo, e Deus é cabeça sobre Cristo. Depois a Bíblia diz que Cristo é o cabeça de todo homem. Nem todos se sujeitaram à sua autoridade, mas essa é a posição que ele tem sobre todos os homens, né? Aqueles que se rendem ao seu senhorio, se sujeitam à sua autoridade, vão ser beneficiados com isso. Os que se rebelam, obviamente, vão ser prejudicados com a sua atitude. Mas quando nós falamos de Deus em relação a Jesus e de Jesus em relação ao homem, ninguém vai discutir que ser cabeça é exercer liderança, é ter autoridade. Mas quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, isso muitas vezes tem sido relativizado, né? Eu sei que eu estou dirigindo uma palavra aos homens, que inevitavelmente vai ser ouvida pelas mulheres. Então, deixe-me trazer uma palavra de advertência. Tenho visto gente dizer, não, essa coisa de ser o cabeça, não é essa coisa de ter que ser submisso, é que ele aponta o caminho. As pessoas estão tentando suavizar, quase como se houvesse um meio de ter uma liderança sem ter autoridade, né? Outro dia uma pessoa estava tentando me convencer disso, né? Uma mulher cristã, de que o marido não era essa autoridade toda sobre a vida dela. Eu falei, minha querida, se isso que você está falando for verdade, então Cristo também não é essa autoridade toda sobre a nossa vida. E Deus também não é essa autoridade toda sobre Cristo, né? A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido como a igreja é Cristo. Se você relativizar uma coisa, relativiza outra, né? Agora, ninguém tem coragem de afrontadamente dizer que a igreja não deve submissão a Cristo, mas tentam negociar isso no lar. É lógico que entender o que é exercer a liderança é outra conversa. A autoridade jamais deveria ser confundido com autoritarismo, que são questões completamente diferentes. Mas, em relação a essa posição, o homem precisa entender que Deus o criou para ser cabeça, para governar, para liderar a sua casa. Enquanto alguns olham numa perspectiva de como se isso fosse meramente um privilégio, eu quero dizer que essa posição, mais do que um privilégio, é uma responsabilidade. Então deixe-me começar tratando aqui da responsabilidade do homem. Ele deve decidir a vida espiritual do lar. Porque tem homem que na hora de decidir o orçamento, né, tomar decisões dentro de casa, ele fala grosso, ele bate na mesa, quem manda aqui sou eu. Mas não dá o menor exemplo e não puxa a família na direção de Deus. Que liderança é essa? Então, se o homem cristão quer reivindicar o que a Bíblia diz sobre o seu lugar de liderança, que comece a respeito da sua liderança espiritual, que se levante como Josué, né? E nós lemos isso lá em Josué 24:15 para dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu quero dirigir essa palavra aos homens, dizendo, nós temos que ser os primeiros, né, a nos levantarmos dizendo, eu vou buscar o Senhor, não vou sozinho, minha família vem comigo, cada um de nós tem que ter esse posicionamento. Aliás, se olhamos ao longo das Escrituras, nós vamos perceber um padrão de que Deus trata com a família através do cabeça. Se você olhar para o episódio lá de Noé, Gênesis 6:18,
né? Deus está tratando com Noé. Gênesis 12, de 1 a 3, Deus está tratando com Abraão, a respeito do que envolve a família, mas sempre com o chefe da família. Em Gênesis 19, 12, Deus está lidando direto com Ló. Nós vamos para o Novo Testamento, né? Atos capítulo 11, versículo 14, Deus falando com Cornélio, que mobiliza toda a sua casa para ouvir o evangelho pregado através de Pedro. Né? O carcereiro de Filipos, por exemplo, Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Normalmente nós pegamos essa declaração como se fosse uma promessa. Se um crente converte, a família toda vai converter. Não, isso não é uma promessa. Isso, na verdade, é a revelação da intenção de Deus de que todos se salvem, de que o evangelho alcance famílias. Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o impacto se tornava sempre muito maior quando o líder, e essas palavras sempre eram dirigidas aos líderes, quando os líderes se convertiam. Então, se esperava e se sabia que a família viria junto. Eu li uma estatística, né, que foi divulgada pelo Instituto George Barna, um pesquisador de renome nos Estados Unidos, e bem divulgada aqui no Brasil pelo Ministério Homens de Valor, que dizem o seguinte: quando uma criança assume um compromisso com a igreja, 2% da família se envolve juntamente com ela. Ou seja, esse é o impacto que a conversão de uma criança tem no restante da família não convertida, 2%. Quando uma mulher, né, ou mãe, seja ali como esposa ou mãe, assume um compromisso com a igreja, 17% da família se envolve juntamente com ela. Então, o impacto da conversão de uma mulher, seja como esposa ou mãe, normalmente, e aqui é generalizando, é lógico que em alguns casos mais, outros menos, né, na média, 17%. Porém, quando o homem, seja na condição de marido ou pai, assume um compromisso com a igreja, 93% da família se envolve juntamente com ele. Então, nós precisamos entender o que é o impacto, né, de quando homens que realmente se posicionam como líderes podem produzir nas suas famílias. Eu acho que isso não apenas deve fazer a gente repensar ministérios com homens, mas a importância de conversas específicas como essas. Mencionei antes o texto de Efésios 5, 22, que diz que a mulher deve se submeter ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. E esse papel, né, de liderança dado ao homem é inquestionável. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, né, e no versículo 1, o apóstolo declara o seguinte, ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Né? Deus colocou o marido numa posição de autoridade. Essa autoridade, que é uma função de governo, ela começa principalmente por aquilo que é espiritual. Olhando para as Escrituras, o que temos que admitir é que esse é um assunto abundante. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, eu não permito que a mulher exerça a autoridade de homem. Outras versões vão dizer, eu não permito que ela exerça a autoridade sobre o homem. Né? Mesmo que você olhe por esse ângulo dessa versão, ele está dizendo, o homem tem autoridade sobre sua esposa. Os papéis não podem ser invertidos. Né? Ou seja, quem é o cabeça, quem tem a responsabilidade de liderar é o homem. Eu sei que em famílias onde o marido não é convertido, né, as mulheres vão ter que se levantar, suprir aquela lacuna e dizer, pelo menos, vamos dirigir nossos filhos buscando a Deus. Agora, o que muitos homens estão fazendo é porque as mulheres se dispõem a buscar Deus, porque às vezes se converteram primeiro, eles simplesmente dizem, vou governar o resto da vida familiar e a parte espiritual fica com você, meu bem. E eu quero te dizer, se você está fazendo isso, você está indo contra as Escrituras. Aliás, precisamos parar com essa conversinha, né, que a gente vê sendo repetido o tempo todo dentro das igrejas. Não, pastor, tem muita mulher aí com o espírito de Jezabel, é Jeza pra cá, Jeza pra lá. Mas deixa eu te dizer algo, querido, honestamente, só tem Jezabel onde tem Acabe. Ou seja, essas mulheres só acabam assumindo um lugar e uma posição que não deveriam quando os homens as empurram para lá, intencionalmente, né, pela sua própria negligência ou meramente por omissão. Eu não faço, elas acabam olhando, então faço eu. Agora, a maior parte do tempo, onde tem esse discurso de que não, minha mulher tem o espírito de Jezabel, é muito mais pela falta de liderança desse homem. Tá? Não gosto do termo homem banana, porque tem uns camaradas que não têm liderança espiritual, mas são brutos em todo o resto. Não dá para classificá-lo de banana. Nós precisamos entender que essa responsabilidade nos foi dada e essa responsabilidade será cobrada. Me lembro quando a Alice, minha filha, tinha 9 ou 10 anos de idade, a gente voltando de um casamento, ela olha para mim e diz, papai, por que o pai é que entra com a noiva na hora do casamento para entregá-la para o noivo na hora do altar? E eu lembro que eu respondi para ela, falei, filha, quem inventou isso, eu não sei.
mas o que eu posso te explicar é porque a gente concorda em celebrar as cerimônias de casamento fazendo exatamente dessa forma. Então falei para ela em Números, no capítulo 30, é um capítulo pequeno, do versículo 1 ao 16, nós temos a lei acerca dos votos. A Bíblia diz que se uma mulher solteira morando na casa do pai fizesse um voto, o pai tinha que consentir. Se o pai não consentisse, o voto seria, né, invalidado. O próprio Deus ia dizer, não, você está liberada, porque sem a autoridade do pai validando o voto, Deus não passaria por cima da autoridade do pai para aceitar o voto da filha. A Bíblia diz, se essa mesma mulher que fez o voto a Deus, o pai concordou, então com a autoridade do pai sendo usada, está tudo bem diante de Deus. Agora, se casar, o marido é que tem que validar, mesmo que o pai tenha validado. O que isso significa? Falei para minha filha. Falei, significa que o dia em que você se casar e eu entrar com você, né, e te conduzir até o altar e te entregar ao seu futuro esposo, naquele momento eu estou transferindo a minha autoridade de pai para esse homem que agora terá autoridade sobre a sua vida. O governo da sua vida não pertencerá mais a mim a partir do casamento, falei para ela. Esse homem está assumindo o governo da sua vida. Mas para ela não ser, né, picada pelos exageros do feminismo que tenta ir contra os princípios da palavra de Deus, eu falei para ela, falei, filha, a autoridade que papai exerce sobre você é boa ou é ruim? Ela falou, é boa. Eu falei, por que é boa? Ela falou, pai, você me ama, você cuida de mim, você me protege, você me ensina. Não tem nada de ruim nisso. Eu falei, lembre disso. Porque o dia, né, que você se entregar como esposa a um homem de Deus, a autoridade que ele vai exercer sobre você não é ruim. Né? Outro dia uma irmã falou para mim, pastor, é errado, eu me sinto desvalorizada. Por que o homem tem que ser a autoridade do lar e nós mulheres não podemos? Me sinto diminuída. Eu falei, minha irmã, os seus filhos têm que se submeter a você. Você acha que eles têm menos valor do que você? Ela disse, de jeito nenhum. Eu morreria por eles. Eu falei, é a mesma coisa, criatura. Você tem autoridade sobre os seus filhos, não vai aceitar que seus filhos se nivelem com você, mas diz que não tem nada a ver com valor. Mas na hora de não ter a mesma autoridade do marido, se sujeitar a ele, você coloca a discussão de valor. Eu falei, de acordo com o interesse, com a ótica, muda isso? Nós não podemos, sob perspectiva nenhuma, deixar que não importa o rumo da cultura, da sociedade em que vivemos, que os princípios bíblicos em que cremos e decidimos nos nortear, não estamos tentando empurrar isso goela abaixo de ninguém que não serve a Cristo, mas nós, aquilo que queremos para a nossa vida, não podemos permitir que isso nos seja roubado. Bom, definida a responsabilidade do homem, vamos passar para o próximo nível da sua responsabilidade de governo. Né? Além dele entender essa responsabilidade, né, como autoridade, como liderança, vamos entender um pouquinho mais o papel prático. Além do posicionamento, de guiar sua casa pela perspectiva da palavra de Deus. Né? Então já lá no livro de Deuteronômio, né, você vê Deus dizendo, pais, ensine a palavra aos seus filhos, ao se levantar, ao se deitar dentro de casa, andando pelo caminho. Então, logicamente, a palavra tem que ser comunicada, nós precisamos mobilizá-los para buscar e adorar a Deus, não só nos cultos da igreja ou célula, dentro de casa. Né? Vou terminar depois falando sobre a importância de cultos dentro de casa, mas algo que nós precisamos entender é esse papel de proteção espiritual. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, quando Deus estabeleceu o homem no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus o colocou ali para o lavrar e para o guardar. Lavrar a gente entende. Agora a pergunta, guardar de quem? Nem Eva havia ainda sido criado. O homem está sozinho no jardim. Deus quer que ele guarde o jardim de quem? Deus já estava advertindo o homem que Satanás tentaria rodear, entrar, bagunçar o plano divino. E Deus está dizendo para o homem, parte da sua responsabilidade como cabeça sobre a família que eu ainda vou te dar, é que você proteja ela espiritualmente. Então, algo que nós precisamos entender é que nós temos a responsabilidade de proteger nossas famílias do inimigo, levantar oração, clamor, intercessão por eles. Meu filho mais velho já casou, né? Já me presenteou com a nossa primeira netinha. Ele não vive mais debaixo do meu teto nem da minha autoridade, mas vive debaixo da minha intercessão. E eu vou fazer isso por toda a família, né? Minha filha ainda está debaixo do nosso teto, mas mesmo quando estiver debaixo da autoridade do governo de um futuro marido, vai estar debaixo da minha intercessão. Nós precisamos entender e assumir essa responsabilidade. A Bíblia fala de Isaac orando insistentemente por sua esposa, até que de fato ela pudesse ter filhos e Deus abrisse a madre dela. Às vezes a gente olha isso e parece, orou um pouquinho.
A Bíblia diz que Isaac se casa com Rebeca aos 40 anos de idade. A Bíblia diz logo à frente, poucos versículos depois, que ele tinha 60 anos de idade quando os filhos nasceram. 20 anos orando, meu irmão. Orando, Deus, o Senhor fez uma promessa de multiplicação, nossa família vai viver isso, não importa as circunstâncias naturais, não importa se aquilo que nós estamos vivenciando contradiz a tua palavra, nós vamos perceber um alinhamento entre as circunstâncias, a tua promessa vai materializar, eu estou aqui diante do Senhor orando, intercedendo, e fez isso até que acontecesse. A Bíblia nos diz em Jó, capítulo 1, que Jó orava pelos seus filhos. A palavra de Deus nos diz, segundo Samuel 6, capítulo 20, né, que Davi abençoou a sua casa. Um texto que eu particularmente gosto muito, Esdras, capítulo 8, versículo 21, que adiciona um outro elemento, além da oração, que é a questão do jejum, nos diz o seguinte, né? Esdras 8, 21, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Né? Nos humilhamos diante do Senhor, jejuamos por nós e por nossos filhos. Precisamos entender e assumir esse lugar, praticar isso. Kelly e eu chegamos agora à marca dos 25 anos de casado e eu tomei uma decisão. Eu quero ser quem mais busca Deus nessa casa para que dê exemplo, para que possam vir atrás. Eu preciso ser alguém que ora, eu preciso ser alguém que jejua, eu preciso ser alguém, né, que enfia a cara na palavra e que pratique ela depois, eu preciso ser alguém que dê direção para minha casa. Então, nós precisamos, de fato, entender essa responsabilidade de uma cobertura espiritual, né, de proteção mesmo, e dizer, eu vou exercê-la. Uma outra questão importante, e com essa eu quero terminar, é a nossa responsabilidade, não apenas em relação à mulher, mas especificamente em relação aos filhos. Salmo 127, 3 diz que os filhos são herança do Senhor. Essa palavra herança significa propriedade. Muitas vezes a gente pensa, uma herança era de Deus, foi transferido para mim. Né? Essa palavra significa propriedade. Então, eles pertencem ao Senhor. Deus nos confiou o cuidado deles e nós precisamos entender que haverá prestação de contas. Então a Bíblia sinaliza com clareza a responsabilidade, né, que os homens devem ter. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 4, versos 9 e 10, a Bíblia diz assim, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, né, reúna esse povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que me aprenda a temer todos os dias que na terra viver, e as ensinarás aos seus filhos. Novamente, Deus está dizendo, não pode se limitar a uma geração, tem que ser transferido para a próxima geração. Isso é mais do que um privilégio. Eu gosto de dizer que é um privilégio, mas é mais do que um privilégio, é uma responsabilidade. Provérbios 22, 6 diz, instrui a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Só que hoje em dia a igreja, em vez de intensificar sua força, dizer vamos ensinar os filhos de tal forma que nunca desviem, que é o que o texto está dizendo, instrui e ele não vai desviar. Nós mudamos. Há uns anos atrás, uma pessoa me abordou e falou, olha, pastor, meu filho está desviado, queria que o senhor orasse comigo, mas a Bíblia diz, se a gente instruir o filho no caminho do Senhor, ele desviar, volta. Eu falei, onde é que está escrito isso? Ela me olhou assustado. Eu falei, olha, a Bíblia diz para instruir, para não desviar. Eu não estou, obviamente, dizendo que se desviou, nós não temos que lutar para recuperar. Mas observe que o nosso pensamento mudou e a gente começou a ficar passivo. É como se a gente estivesse esperando que desvie, mas que depois em algum momento resolva. Não, nós precisamos assumir a liderança e o nosso papel de tal forma, incutir o amor, o temor ao Senhor, que eles nunca se afastem do caminho do Senhor. Eu não ensinava muito sobre essas questões de criação de filhos quando meus filhos eram pequenos, porque alguns diziam, quero ver depois que passar a adolescência, quero ver depois crescer. Pois bem, meus filhos estão hoje todos adultos e continuam servindo ao Senhor de forma exemplar. Nós podemos realizar um papel preventivo e não vamos conseguir isso sozinhos. Embora Deus nos transfira uma responsabilidade que nós não podemos negar, que nos pertence, por exemplo, Efésios capítulo 6, verso 4 diz, vós pais, não provoqueis os filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Com isso a Bíblia está dizendo que tanto a gente pode errar com eles a ponto de fazê-los errar, como também diz que nós não precisamos errar, e ao criá-los na admoestação do Senhor, eles também não vão errar. Agora, apesar de nos transferir a responsabilidade, não significa que não haverá ajuda ou graça do alto. Né? Eu posso dizer com
toda certeza, né? Olhando hoje para trás, estou finalizando um livro que eu e minha esposa escrevemos juntos sobre criação de filhos e ao reviver, repensar toda a nossa experiência na Princípios, algo que eu não posso deixar de falar é como, né, o Espírito Santo nos socorreu em coisas que nós não sabíamos. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não tem nenhuma área, né, que Deus nos confiou uma responsabilidade que Ele não vá oferecer sabedoria, mas ela não vem se nós não buscarmos isso nele. Não tem nenhuma área onde Deus não vai disponibilizar graça, mas nós precisamos buscá-la. Não tem nenhuma área onde o Espírito Santo não queira nos orientar, mas nós precisamos ser sensíveis a Ele. Então eu me lembro que quando Israel estava para completar 7 anos de idade, Deus me dirigiu numa experiência que foi muito marcante para mim e para ele para o resto da nossa vida. Eu fui corrigi-lo, né? Em algum momento eu falei: filho, você sabe por que vai ser corrigido? Ele respondeu: porque você me ama, porque sim. Eu falei: para, você decorou isso, você nunca entendeu isso. Quando eu falei isso para ele, o Espírito Santo falou comigo: nem você nunca entendeu. E eu levei um susto. Naquela hora, enquanto Deus me mostrava o que eu não tinha entendido e me deu a chance de ensinar algo a ele, eu posso te dizer que eu vivi um milagre de Deus. Depois de ministrar meu filho, né, antes de corrigi-lo, eu obviamente iria corrigi-lo depois, mas eu comecei a mostrar: filho, deixa eu te dizer, você sabia que foi Deus que estabeleceu isso? Não. Você sabia por quê? Não. Então nós começamos a conversar. Quando eu terminei aquela conversa, meu filho, né, ele dava já sinais no rosto de ter entendido. Eu falei: você entendeu? Ele falou: entendi. Eu falei: mas isso não quer dizer que isso não vai ser corrigido. Eu corrigi e depois discipliná-lo. Esse menino me deu um abraço apertado. Foi uma coisa assim que me emociona a lembrança até hoje. Eu lembro que ele não chorou na hora que recebeu a chineladinha no traseiro dele, mas a hora que ele me abraçou, ele chorou e falou: pai, muito obrigado, porque você me ama e você se importa. Ele falou: agora eu não estou repetindo isso. Ele olhava para mim e dizia: pai, você pode achar que eu sou muito criança para te prometer isso. Mas ele me disse: eu entendi. Ele falou: pai, não entrou só na minha cabeça. Ele estava para completar 7 anos de idade. Isso não é linguagem de criança. Ele falou: entrou no meu coração. Ele falou: pai, entendi. Ele segurava minhas bochechas e dizia: preste atenção. Ele me dizia: essa é a última vez na sua vida que você vai me disciplinar. Nunca mais você vai me disciplinar. E naquela hora, eu confesso que tive meu receio de acreditar. Falei: é uma criança, não sabe o que está falando. Meus irmãos, para a glória de Deus e diante de Deus, que é minha testemunha, nunca mais eu precisei disciplinar fisicamente meu filho. Né? Teve fases dos estudos que, né, fui lá e cortei videogame, né? Teve momentos que eu tive que falar e chamar atenção, mas nunca mais foi preciso chegar ao ponto de disciplinar. E até hoje, todo mundo que eu conheço, que o viu crescer de menino a homem maduro, diz: pastor, que menino obediente, que menino submisso. E sabe, querido, seria um pecado contra Deus eu achar que eu fui o pai bom. Se Deus não tivesse me corrigido, e eu não estou dando detalhes aqui por falta de tempo, eu nunca teria conseguido esse resultado. Mas se eu não assumisse a minha responsabilidade de cumprir meu papel, Deus também não tinha me ajudado. Então eu quero te desafiar: vamos ser líderes das nossas casas, vamos ser os melhores crentes das nossas casas, vamos sair na frente, em vez de ficar cobrando eles aquilo que a gente não faz direito, vamos fazer de tal forma que os inspire. Há um tempo atrás eu fiz um jejum prolongado como eu nunca tinha feito na minha vida. Enquanto eu estava fazendo esse período longo, né, minha filha morando fora, estudando fora, ela ficou, né, se não me engano, foi 8 dias em jejum. E eu lembro que eu falei: filha, Deus te pediu isso? Ela falou: não, pai, mas você me inspirou, né? E quando eu vejo você, eu digo: eu consigo, né? Eu posso buscar Deus também, eu posso me dedicar ao Senhor dessa forma. Então, que a gente possa se levantar e ser inspiração para a nossa casa. Eu disse antes que não podemos confundir a autoridade com o autoritarismo. A liderança é servidora. Jesus serviu os discípulos, chegou ao ponto de se humilhar, lavar os pés dele, mas ele também dizia: eu vos dei exemplo. Como eu fiz, vocês vão fazer. Então, essa liderança que acontece não com autoritarismo, mas com coração de amor, com disposição de servir, mas que aponta claramente o caminho, né, e não negocia princípio, ela é fundamental. Agora, imagine você, se nós tivermos um exército de homens assumindo esse papel, discipulando outros homens a agir da mesma forma, a revolução que nós não vamos causar nessa nação. Eu creio nisso, né? Eu creio nisso. E por isso Deus tem procurado despertar a nós, os homens. Então vamos lá, né? Vamos nos levantar, almarada, vamos
assumir a nossa posição. E se por acaso você, mulher, está assistindo essa mensagem, seja sábia. Tá? Muitas vezes as mulheres não conseguem ajudar os seus maridos, porque chega dizendo, tá vendo? Tivesse ouvido o homem de Deus, não era estresse, que marido que é. Se você acha que reclamação ajuda, sua casa era para estar perfeita depois de tanta choração. Nós precisamos ter sabedoria, seja sábio, honre, respeite o seu marido. Né? Porque ele não pode e simplesmente querer assumir uma posição a qual nem você se submete. Se nem você com a sua atitude o respeita, se nem você faz o seu papel, por que é que ele terá que fazer o dele? Agora, quando a gente se une, homem e mulher, né, e a gente diz, nós somos falhos, nós podemos ajudar uns aos outros, nós podemos funcionar numa parceria incrível, isso é algo extraordinário. Eu cresci ouvindo meu pai dizer que a mulher é o vice-presidente do lar. Né? Ele não rebaixava a posição da mulher. E eu sempre tratei a minha esposa da mesma forma. E que vice-presidente fantástico, né? Eu tenho tido ao meu lado. E muitas vezes ela me ajuda. Houve momentos onde Deus disse para Abraão, ouvi Sara, sua mulher. Quando Deus colocou a mulher como ajudadora, ele estava dizendo que o homem precisava de ajuda. Né? Embora a responsabilidade, a palavra final da decisão seja dele, não significa que conselhos não devam ser ouvidos. Mas, bom, esse assunto a respeito das mulheres já é outro departamento, é outra ministração. Eu encerro aqui, né, orando e suplicando a Deus que esse exército de homens, de bons líderes espirituais, se levante para a glória de Deus. Pai, ore em favor de cada um dos meus irmãos que ouviram essa palavra. Oro por um tempo de restauração, de alinhamento. Eu oro que nenhum deles, ó Deus, depois de ouvir essa palavra, se permita colocar-se debaixo de culpa ou condenação, por talvez não estar correspondendo com o Senhor, mas que se permitam ser restaurados. Talvez que aqueles que precisam até mesmo de um arrependimento diante do Senhor, de tanta negligência à tua palavra, que façam isso. Mas eu oro que seja um tempo de restauração, um tempo de recomeço, um tempo de alinhamento, para que isso traga ordem às nossas casas e te glorifique. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.